É Deus dizendo, é sua responsabilidade ser cheia do Espírito de Deus. É uma ordem. Você precisa ser cheio do Espírito de Deus. E mais uma vez eu gostaria de ministrar ao nosso coração sobre as cartas paulinas, sobre as cartas do apóstolo Paulo para a igreja do Senhor. E a carta de hoje que eu gostaria de ministrar ao nosso coração é sobre a igreja de Efésios, Éfeso. A igreja de Efésios. E aí, eu estava pensando um pouquinho sobre essa igreja, sobre esse momento que Paulo ele vai escrever essa carta para a igreja do Senhor. E eu fiquei pensando, olha, realmente, quando nós somos cheios dessa plenitude do Senhor, o nosso comportamento, a nossa ação, o nosso viver, ele é diferente. E Paulo era um desses homens, apóstolo do Senhor, e totalmente diferente. Porque se a gente for imaginar um pouquinho sobre como começou a história de Paulo, ela não foi um começo muito bom. Paulo, ele perseguia. Paulo, ele mandava matar, ele permitia com que matasse. Paulo era aquele que pegava a capa daquele que estava sendo morto e escondia. Então não foi um começo muito bom. E pensando sobre essa conduta de Paulo, talvez eu não escolheria para estar ao meu lado. O próprio profeta, se eu não estou enganado, Ananias, quando o Senhor fala com Ananias e fala para ele estar ali junto com Paulo, ministrar e ensinar Paulo todas as coisas, ele vai declarar, Senhor, mas esse não é aquele que persegue os nossos irmãos. Ele vai questionar o Senhor. Porque as atitudes de até então de Paulo, de Saulo, ela era questionável. E aí a gente se pergunta, Senhor, pelo menos quando eu comecei a pensar um pouquinho sobre Paulo, agora não, o Senhor, ele já nos dá todas as respostas, mas se a gente, à primeira vista, for olhar e for se perguntar, a gente vai dizer, Senhor, como pode o Senhor escolher aquele que perseguia? E a única resposta que o Senhor tem para nossos corações é justamente essa, filha, ele não perseguia os irmãos, ele perseguia a mim. Porque o próprio Senhor vai dizer, Paulo, por que me persegues? Então, o próprio Deus que estava sendo perseguido por Paulo era o Deus que perdoou, é o Deus que amou, é o Deus que olhou o interior de Paulo e falou, esse homem vai ser um grande homem usado por mim. E sim, ele foi, e Deus ele é maravilhoso, igreja, porque, veja bem, quando Deus ele enxerga. Quando Deus ele diz que vai ser, é porque vai ser. Quando Deus ele deposita algo nele para a vida do homem, da mulher, da sua igreja, é porque ele sabe que assim vai acontecer. E Paulo, ele vai ministrar sobre essa igreja, ele vai escrever cartas para essa igreja. Por quê? Porque Paulo, ele funda essa igreja. E ali tinha aquela cultura da deusa Diana, onde todo aquele povo ali estava dentro desse contexto de adoração a ídolos, dentro desse contexto de devoção a ídolos, e por isso eles gastavam tudo que tinha. Porque eles aprenderam que aquilo era real e era verdadeiro. Agora Paulo ele vem ministrar para aquele povo e dizendo, olha, só existe um Deus, só existe um Senhor. E o povo ele dá crédito ao que Paulo estava ensinando e abandona todas aquelas velhas práticas. E pelo povo abandonar aquelas práticas, algo vai acontecer na economia daquele lugar. Ou seja, aquelas pessoas que tinham lucro com toda aquela devoção, com toda aquela idolatria, eles começam a perder os seus lucros. Então, a única resposta é, vamos perseguir aquele que está tirando a nossa rentabilidade, aquele que nos está fazendo nos ficarmos um pouco mais pobres. E Paulo ele não se importa com isso. Ele continua realizando o que era para ele realizar. Ele continua fazendo o que ele era para ele fazer, a missão que Deus colocou
no coração dele e ele continua seguindo. E aí nós conhecemos essa história. Paulo vai preso. E mesmo preso, ele não deixou de cumprir a sua missão. Porque o seu corpo, ele não podia ir. Ele estava privado de ir e vir. Mas o coração dele não era escravo. Os pensamentos dele não eram escravos. A missão que Deus tinha para a vida dele não estava condicionado à sua liberdade. Então, o que ele faz? Ele mesmo aprisionado, ele começa a escrever cartas para as igrejas. E uma dessas igrejas é a igreja de Éfeso, ou de Efésios. Ele escreve carta para essas igrejas. E quando Paulo ele vai falar para essa igreja, ele não vai simplesmente... O objetivo, a finalidade dessa carta não era para corrigir, não era para, como eu posso dizer, para trazer uma palavra de correção. O objetivo da carta de Paulo aos Efésios era simplesmente para encorajá-los e lembrá-los de quem eles eram. Mesmo estando preso, ele estava encorajando a igreja que aparentemente estava livre. Olha só os ensinamentos que o pastor ele ministra sobre a igreja. De um interior livre, de um interior cheio da presença de Deus. Era para ser o contrário. Na ótica humana, era para a igreja estar encorajando Paulo, porque quem estava preso era Paulo. Mas olha, um coração cheio da presença de Deus, ele não está condicionado ao contexto. Um coração cheio da presença de Deus, igreja, ele não para por causa de determinada situação. Paulo poderia dizer, eu estou preso, então não tem mais nada que eu possa fazer. Ele poderia dizer, Senhor, ó, tu sabes, Deus, que eu tentei, mas agora eu não posso ir. Ele pensou, né, estou aqui conjecturando, o meu corpo não pode ir, mas as palavras do Senhor, elas podem. E Paulo vai encorajar. Aquele que era para ser encorajado, ele encoraja. E por que isso tudo? Porque Paulo era cheio do Espírito de Deus. E a carta de Paulo aos Efésios era justamente para lembrar a igreja de quem eles eram. Era para lembrar a igreja para que eles viessem entender que eles não eram qualquer um mais. Eles não eram um povo vivendo pela fé. Eles não eram um povo tentando viver pela fé, não. Eles eram a igreja que o Senhor escolheu. Eles eram herdeiros do Senhor. Eles eram cheios da presença de Deus. E aí, como eu digo isso? Porque lá no Evangelho na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, verso de número 18, que a pastora Vanessa declarou hoje. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem ou à contenda, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantes a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. E aí, olha só, o que Efésios 18, 19 vai dizer. Enchei-vos do Espírito. Ele vai dar uma ordenança para a igreja. Ele, pelo que eu entendo aqui, ele vai declarar que, olha, o que Deus tinha que fazer, Deus já fez. No capítulo de número 1, verso de número 3, ele vai dizer, olha, que o Senhor Jesus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque Deus nos escolheu neles antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então Deus, ele já tinha derramado sobre essa igreja a graça dele, o poder dele, o Espírito dele.
E agora olha qual é o encorajamento que Paulo ele vai falar com essa igreja. O que Deus tinha para derramar, vamos colocar com essas palavras, ele derramou. Agora é a sua missão se encher com o Espírito. E vocês já perceberam que nós ficamos muitas vezes em uma situação, em uma atitude passiva, esperando que Deus faça por nós? Senhor, me encha do teu Espírito. Senhor, me cura. Senhor, faça em minha vida. Senhor, eu quero. Senhor, eu desejo. Mas olha o que o Paulo vai declarar. O Senhor já escolheu vocês. O Senhor já derramou sobre vocês. Então agora é uma ordem. Vocês, eu, a igreja, precisa se encher do Espírito de Deus. Nós precisamos nos encher do Espírito. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo, igreja, que vai nos dar a força que nós precisamos. Ele não é só o Deus que nos ensina todas as coisas. Sim, Ele nos ensina todas as coisas. Mas Ele faz muito mais do que talvez aquilo que a gente esteja vivendo. Ou Ele quer fazer muito mais daquilo que a gente já esteja experimentando. O Senhor Paulo vai falar para a igreja, para que nós, como igreja, para que a gente venha entender quem nós somos. Nós não somos só um povo que está lutando pela salvação. Porque a salvação é uma das bênçãos que o Senhor deixou para nós. A salvação é só uma, vamos colocar assim, uma ponta da plenitude, da grandeza do nosso Deus. E talvez a gente fique tão paralisados buscando por um copo d'água quando tem um rio para a gente mergulhar e a gente se aprofundar. A gente como igreja, talvez eu como igreja, fique tão paralisada, sabe? Experimentando, acreditando que o que Deus tem para a minha vida é só o que eu estou vivendo, que eu deixo de cumprir uma ordem que Deus deixou para mim. É Deus dizendo, Gláucia, é sua responsabilidade ser cheia do Espírito de Deus. É uma ordem. Você precisa ser cheio do Espírito de Deus. E ordens precisam ser cumpridas. Ordens, nós precisamos obedecê-las, porque o que define o cristão é obediência. Então, quando nós deixamos de ser cheios do Espírito, igreja, nós estamos desobedecendo o Senhor. Por quê? Talvez a gente se coloque como aquele homem que recebeu o talento, que ficou com medo e escondeu. Talvez a gente se coloque na posição daquele jovem que estava perdido dentro da casa do pai, não sabia quem ele era. Talvez a gente se coloque naquela posição de, poxa, eu sou tão pecador. Tem muitas sabotagens que o nosso interior, ele quer falar ao nosso coração para que a gente não cumpra essa ordem. Talvez a gente seja parte daqueles espias que falaram, olha, realmente a terra é boa, realmente o Senhor nos prometeu, mas tem gigantes na terra. Mas o que o Senhor está dizendo é, filho, largue tudo isso. Acredite que o que eu derramei é para a igreja do Senhor viver nesse tempo. É para a igreja do Senhor viver nessa hora. É para mim, é para você, igreja. E porque por algum motivo a gente para de buscar essa presença tão gostosa? Por que não falarem mais em línguas? Porque a Bíblia vai declarar que aquele que fala em línguas edifica. E por que eu não posso me edificar em Deus? Por quê? Por que simplesmente limitar esse poder de Deus, que Deus deixou como presente para nós, sem a gente nada fazer para merecer? Se eu for querer acreditar que essa presença grandiosa de Deus foi porque eu fiz alguma coisa, eu sou pequeno, eu sou miserável. Então não é sobre mim, não é sobre o que eu faço. Embora, como cristã, eu tenho que me preocupar com as minhas ações, com as minhas condutas.
mas é sobre um presente que Deus me deu. É sobre essa graça que o Senhor já derramou, mas que por algum motivo, nós como igreja, nós não estamos buscando. E quando a gente não busca a igreja, o Espírito, tudo nos pega. Quando nós não buscamos o Senhor, o nosso interior ele é quebrado por qualquer coisa. Eu volto aqui a dizer, Paulo, cheio do Espírito, preso, encorajou uma igreja que estava livre. Por quê? Porque Paulo entendeu quem ele era. Paulo entendeu quem era o Senhor. E ele agora começou a lutar dentro de si mesmo. Começou para ser cheio do Senhor. Ele poderia se fechar naquilo. Eu perseguia, então eu não tenho como. Eu matava, então eu não posso. Sabe, e na Bíblia Sagrada, a Bíblia é um livro de superações. Por quê? A Bíblia vai dizer sobre Davi. Davi queria o quê? Construir um templo para o Senhor. Davi ele queria construir Vira para o teu irmão para ele não dormir e fala, templo. O que o Senhor disse para Davi? Não. Davi poderia dizer, vocês viram que eu tentei. Eu tentei fazer alguma coisa boa para Deus, mas Deus não deixou. Então, eu pego o meu banquinho e saio de mansinho. Senhor, o Senhor viu que eu tentei, mas o Senhor não deixou então. Mas como a Bíblia é um livro de superações, Davi disse, eu não posso fazer. Mas eu posso abrir o caminho para aquele que pode fazer. É Paulo dizendo, eu não posso ir, mas eu posso enviar cartas e elas vão ter o mesmo efeito de que se eu estivesse lá. Porque não é a minha presença estando lá, é o poder de Deus. Paulo entendeu isso, que não era ele, era o poder de Deus. E essas cartas, igrejas, foi tão abençoada que até hoje nós aprendemos com ela. Até hoje a gente está aqui experimentando dela. Eu preciso ser cheio do Espírito de Deus. E o que é mais maravilhoso ainda, além de ele motivar essa igreja a ser cheia do Espírito, ele vai dizer como. Ele vai dizer como nós conseguimos nos encher. Ele vai declarar, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E aí, lembrando sobre salmos, eu vou lembrar, se eu não me engano, de Salmos 92. Eu acho que eu anotei aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Salmos 92, verso de número 10. Ele vai declarar assim, ó. Tu aumentastes a minha força como a do boi selvagem. Eu vou lutar. O boi selvagem, ele é indomável. Eu vou lutar. E eu vou conseguir ser cheio do Espírito Santo. E eu acho que Deus, ele até fica feliz de ver uma pessoa buscando com tanta força aquilo que é bom. Por que a gente não pode buscar? A gente aplica a nossa força, igreja, em tanta coisa. Eu já apliquei a minha força em tantas coisas desse mundo. Que bom que eu lembrei do profeta de Salomão declarando, olha, lembra-se do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Já perceberam quantas vezes a gente aplica as nossas forças que não é errado? A gente aplica a nossa força em ter um bom emprego, a gente aplica a nossa força em estudar, a gente aplica a nossa força, sabe, em ser melhor, em ser uma boa mãe, uma boa dona de casa. Isso é pecado? Não. Mas quando fala assim, buscar o Espírito Santo, a gente fica na defensiva. A gente acha que por algum motivo a gente não pode. A gente não pode talvez entrar com intrepidez e dizer, Senhor, eu estou toda errada. Se for esse o contexto. Senhor,
você olhando para mim, eu sei que eu não tenho nada de bom para te oferecer. Mas lembra de mim. Aí a gente lembra cantando ao Senhor com salmos. Quando o Senhor for agir com bondade, quando o Senhor for agir com graça, lembra de mim. Senhor, quando o Senhor olhar para a igreja e desejar derramar mais do teu Espírito Santo, lembra de mim. É chegar naquele nosso quarto e não somente falar, Senhor, eu desejo. Porque quando o Senhor Jesus ele esteve na terra, ele sempre vai fazer a pergunta, o que você quer? Em alguns milagres era, o que você quer? Eu quero ver. Veja. O que você quer? Eu quero andar. Ande. O que nós queremos? Ser cheios do Espírito. Que se cumpra em nossa vida. Que sejamos cheios do Espírito. Para que esse mundo mais, igreja, não nos aprisione. Sabe, eu acho que nós estamos caminhando para um tempo em que a gente precisa falar, quer saber de uma coisa? Cansei de ser escravo desse mundo. Cansei de estar aprisionada em situações que o meu coração está aprisionado, em situações que não é para estar. Mãe, a gente tem que falar, cansei de ficar dedicando a vida talvez para os meus filhos e eles não reconheçam. Cansei de dedicar a minha vida para o meu marido e ele não reconheça. Cansei de dedicar a minha vida para o meu trabalho e nada muda. Cansei. Que a minha força agora seja para o meu Senhor. E aí, falando sobre isso, eu lembro de Lia, a minha esposa preferida. Por quê? Olha só o contexto. Lia, ela casou-se num casamento arranjado. O pai dela, para dar uma volta em Jacó, para ter Jacó ali presente trabalhando por mais 7 anos, bota ela no fogo na linha cruzada. E ela ama Jacó. E para ter esse reconhecimento de Jacó, o que ela faz? Ela tem o primeiro filho. Meu marido vai me amar. Ela tem o segundo filho. O meu marido vai me amar. E esse amor nunca veio. Teve um dia que ela falou, quer saber de uma coisa? Cansei. Eu cansei, eu chuto balde. Porque esse filho aqui, que eu estou carregando, não vai ser para o meu marido. Ele vai ser para o Senhor. E ela bota o nome de Judá declarando, dessa vez eu louvarei ao Senhor. E é justamente o filho que Deus escolhe, a tribo que Deus escolhe para vir o leão da tribo de Judá. Quando ela fala, cansei de colocar a minha força aonde não é para ser colocada. O Senhor só está esperando isso, gente, a gente se cansar. O Senhor só está esperando uma igreja que fale, eu cansei das coisas desse mundo, eu quero viver para o Senhor. E a gente vai colocando força e orando ao Senhor de todo o nosso coração. E Deus, Ele é maravilhoso, Ele pode fazer e o Senhor quer fazer. O Senhor quer sim salvar a sua casa. O Senhor quer sim, sabe, realizar o desejo do seu coração. Mas o que o Senhor, mais do que isso tudo, anseia é que a gente se canse. Talvez essa seja a mensagem de hoje. Cansa, fica cansada de querer ficar segurando algo que não é para ser segurado. De querer ficar ali. Deixa aí, em nome de Jesus. E deixa o percurso correr. Sabe, a sua vida não é conduzida pelo Senhor, então deixa as coisas seguir o fluxo natural da vida delas. Talvez você esteja segurando e Deus esteja falando, deixa aí o emprego, deixa aí, porque o que eu tenho para você é muito melhor. Se encha, se preocupa em ser cheio do Espírito. O que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Para de segurar. A sua força, ela não pode ser colocada no teu braço. Lembra também quando a Bíblia diz assim, olha,
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Pensa aqui comigo. Estou falando aqui, você está mandando deixa, como que vai ser? Você talvez pense assim, bom, agora eu estou indo todos os cultos, eu estou indo todos os estudos, eu estou colocando Deus em primeiro lugar, mas cadê as coisas que não estão sendo acrescentadas? Tu vai pensar assim, porque eu tinha esse pensamento. Que bom que você não tem, mas eu tinha assim. Olha que contraditório, eu estou botando Deus em primeiro lugar, mas eu ainda não tenho a minha casa própria. Eu estou botando Deus em primeiro lugar, mas eu não estou vendo o desejo do meu coração sendo realizado. Aí Deus fala, filha, você precisa entender o que é acrescentando, eu acrescentando todas as coisas. A pastora falando assim, eu estou tirando. Vamos lá, pensa aqui. Você botar Deus em primeiro lugar e querer um emprego, e querer uma casa, e querer um carro. Eu quero, Senhor. Fala amém comigo. Profetiza na minha vida. Ô, igreja, profetiza aí. Obrigada, pastora Vanessa. Obrigada, igreja. Isso me conforta. E aí você vai colocando tudo que você quer. E aí você está vindo em todos os cultos, está indo para o evangelismo. Estou botando Deus em primeiro lugar. Mas nada do que você quer está chegando. Deus está tirando, como que é isso? Sabe o que Deus vai fazer quando Ele fala que eu vou acrescentar? É a tua visão que vai sendo mudada. Porque Deus vai falar, Deus, agora eu vou ter um marido liberto. E o marido vai embora. Mas nunca vai te faltar do teu marido, que é o Senhor do teu lado. Qual é a representação de um marido? É cuidado, é proteção, é pagar as contas. Não é? É o sustento. Não vai faltar. Eu vou acrescentar. Senhor, mas a minha casa, eu ainda moro de aluguel. Aí o Senhor fala, em algum momento faltou o dinheiro do aluguel? Ai, Senhor, mas essa casa de aluguel é tão feia, tão ruim. Procura outra. Mas eu não tenho dinheiro. Aí é sua fé. Não tem nada a ver com Deus. Senhor, eu estou vivendo nessa casa aqui, é tão ruim. Sai dela. Senhor, mas a gente não pode ser cristão que fica, como eu posso declarar, vivendo, não é vivendo pela fé, mas, angústia, é como se você tivesse só experimentando, sabe, uma coisa pequena, enquanto Deus quer derramar mais sobre a sua vida. A Bíblia fala sobre plenitude, e plenitude é totalidade. Não é uma parte, obrigada, pastora. Não é uma parte, é totalidade. Então não é sobre Deus. E aí a Bíblia vai declarar que a fé é um dom, é um fruto, mas também é um dom. E dom é dado por Deus. Se é dado por Deus, se eu não tenho, eu posso pedir. Se a fé é um fruto, que já nós nascemos com ele. Todos nós temos o fruto, amém? Mas a fé também é um dom. E dom é algo dado por Deus. Então, se eu não tenho, se não está desenvolvido dentro de mim, eu posso pedir. Então, eu vou falar, Senhor, eu não tenho fé para isso, mas me ajude a ter. Senhor, eu não tenho fé para viver essa mensagem, mas me ajude a ter. É porque você, sou eu, somos nós que precisamos ser cheios do Espírito. É uma ordem do Senhor para a sua igreja. E que se você não quer viver, você não vai deixar de ser salva por isso. Mas você só não vai experimentar.
eu posso dizer assim, vai ter dois crentes, né, cristão. Aquele que vai ser salvo com sede e aquele que vai ser salvo sem sede porque ele bebeu, mas todos os dois foram salvos. É mais ou menos isso. Acho que dá para entender, né? Então, quando a gente vai falando, quando a gente começa a buscar o Senhor, Deus ele vai mudando a nossa visão acerca das coisas. E você vai ver que sim, Deus está acrescentando. Somos nós que não estamos vendo. Sim, Deus está fazendo. Somos nós que não estamos enxergando. Então, em nome de Jesus, coloca a mão sobre o seu olho e fala: Senhor, me ajude a enxergar o que o Senhor já está fazendo. Ele já está fazendo. Então eu posso entender, igreja, que não é somente uma palavra de motivação, mas é uma palavra que a gente tem que se encher dela para viver isso como igreja. Paulo estava justamente falando isso para essa igreja. Paulo, quando vai falar sobre o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, ela está falando justamente isso, da importância do Espírito Santo na vida de um cristão. Da importância de a gente ser cheio do Senhor, da importância de a gente entender quem nós somos, quem a igreja é. E ele declara assim: olha, essa mensagem aqui eu quero que vocês entendam. Deixa eu pegar aqui minha cola. Eu quero que vocês entendam que essa mensagem aqui não é para os judeus, para os gentios ou para os escravos. Porque na presença de Deus não tem mais gentios, judeus, escravos, não tem. Tem a igreja do Senhor. Então não é sobre o seu passado, quem você foi, quem você era, não. É sobre quem você é hoje. Quem é você hoje? Você é herdeiro de Deus. Bendito seja o Deus do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória. Nele temos redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Deus é mentiroso? Eita, igreja, tem dúvida? Deus é mentiroso? Então quem é você? É mais um ocupando o banco dessa cadeira? Não. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: você é herdeiro. E tem o direito de ser cheio do Espírito Santo. Somos herdeiros. E os meus pecados, quem cuida é Deus. E as minhas falhas, quem cuida é o Senhor. As minhas fraquezas estão na mão de Deus. Eu entrego ao Senhor. A Bíblia vai dizer assim: olha, coloque no Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O meu jugo é leve, é suave, enfim. Tudo aquilo que é mal, pensa assim comigo. Tudo aquilo que pesa o teu coração, tudo aquilo que pesa o teu espírito, todo pecado, toda angústia, toda aflição, tudo que é ruim, coloca no Senhor. Não se preocupa com isso, não. Se preocupa em quê? Em ser cheio do Espírito Santo. A gente fica... Não dá para você se preocupar com as duas coisas. Agora eu me preocupo em ser livre. Agora eu me preocupo em ser cheio. Não dá. Pega tudo que não presta e fala: Senhor, faz uma carta, sei lá. Senhor,
Tá aqui. Divide o trabalho, gente. Divide o trabalho. Isso a gente aprende na escola, trabalho em grupo. Vocês ficam, eu não gosto quando a professora manda trabalho em grupo. Quem gosta aí de trabalho em grupo? Ninguém gosta. Mas no trabalho, quem gosta? Eita, que coisa boa, porque você aprendeu a dividir. Tem gente que não gosta. Mas, enfim, na escola a gente aprende a trabalho em grupo. E trabalho em grupo é para o quê? Dividir. Você faz isso, você faz aquilo. Então o trabalho ele fica mais leve. Então divide isso aí com Deus. Pega a angústia, o medo, o que te aprisiona. Fala, Senhor, você faz essa parte aqui do trabalho. A parte mais ruim. A parte mais chata. E eu fico com a parte boa, que é qual? É ser cheio. Dá para fazer esse acordo com Deus? Quem quer fazer esse acordo com Deus? Fica com a melhor parte, gente. É igual a lista de cachorro quente. Quem tirou o nome, quem botou o nome primeiro ficou com as coisas mais baratas. Os últimos a ver a lista que não acompanha o WhatsApp só fica com as pedreiras. Zé, mas quem tira o nome na frente se dá bem. Então isso, pega, sabe, as coisas ruins. Isso não é pecado, não é heresia não, gente. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Dor, aflição gera ansiedade. Ficar tentando livrar do nosso pecado gera ansiedade. Quem já ficou aí ansioso porque tentou vencer uma coisa e não estava conseguindo? Não gera ansiedade? Então pega e fala, Senhor, toma essa parte do trabalho. Eu vou me preocupar com ser cheia do Senhor. Porque isso aqui não tem dois. Hoje não tem 2 copos. Sempre tem vários copos aqui, mas hoje não tem. É isso aqui. Você tá aqui todo mal, enfim. E o Senhor, ele vai, quando a gente se preocupa em ser cheios, o Senhor, ele vai derramando do Espírito dele, e vai derramando e derramando. Já viram aquela ilustração com café? Que o café vai saindo e você vai se limpando? É isso. Agora, se você ficar preocupado com o café, com a sujeira, você não se preocupa com o ser cheio. Então, se preocupe em somente ser cheio. E não é que você está querendo ser santo demais, não é isso. É porque, igreja, se o Senhor não te condena, quem tem o poder de te condenar? Se o Senhor não te acusa, quem vai te acusar? Eu? Longe de mim tal façanha. Eu tenho os meus pecados aqui. Se o Senhor não fizer, quem vai fazer? Senhor, se o Senhor não me cuidar da minha fraqueza, quem vai cuidar? Se o Senhor não me curar, quem vai me curar? Se o Senhor não me renovar, quem vai me renovar? Ah, igreja, nós somos filhos. E se a gente ficar perdido dentro da casa, a gente deixa de viver o que Deus quer que a gente viva. Se a gente ficar perdido dentro da igreja, a gente não experimenta o que Deus quer que você experimente. Tem tantas coisas boas, tem tanto sentimento bom que Deus quer que a gente viva. Tem tanta alegria que o Senhor quer que a gente venha, que nós venhamos experimentar. Ser cheio do Senhor é viver tantas coisas maravilhosas, sabe? Ter experiências com Deus. É aprender a ouvir a voz de Deus. É aprender a sentir a presença do Senhor. É aprender a discernir o que vem de Deus e o que não é. É aprender, sabe, perdoar. É aprender tanta coisa boa. Mas isso a gente só vai viver se a gente assumir essa responsabilidade. Eu preciso ser cheia do Espírito Santo. Como touro selvagem. Senhor, me dê força. Senhor, me dê coragem. Me dê velocidade. Me ajude a superar obstáculos.
Me ajude, Senhor, a sair da zona do vitimismo espiritual. Eu não vou ser refém da minha adversidade. Eu não vou ser refém do meu coração. Eu não vou ser refém dos meus sentimentos. Não. Por quê? Porque eu vou ser cheio do teu Espírito Santo.